Queridos, o ano de 2018 está terminando, né? Quero dar feliz 2019 para vocês. Não, já está terminando, porque já foram quantos dias? 7. Ele já começa acabando. É assim, não é? O ano novo já começa acabando, porque a gente já tem menos 7 dias em 2018. Já acabou, 7 dias já se foram. E a gente já está... Você fala assim, ah, que é isso? Não tão longe de 2019. Quando chegar em dezembro de 2018, eu vou perguntar para você assim, passou devagar 2018? Ó, tá rapidinho, né? Assim tem sido o tempo. Quem aqui já teve a oportunidade de plantar alguma semente? Já teve? Já teve? E não existe coisa mais linda do que a gente ver a semente lançando, né? Crescendo. Pedi para apagar a luz ali atrás. Este é o tema para 2018 nosso. Plantando a semente e colhendo com abundância. Vamos ler juntos, irmãos? Plantando a semente e colhendo com abundância. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Creio que o ano de 2018 será um ano de plantar a semente, mas colher com abundância. E isso não é só na minha vida, não só na vida da igreja. Isso é na nossa vida individualmente. E nós vamos estar falando durante o ano sobre plantar a semente, colher com abundância em todas as áreas. E tem uma teologia, que eu não gosto de chamar de teologia, porque não é teologia, que eles falam de, eu vou chamar de teoria, que eles dão, algumas igrejas dão e chamam de teologia, mas eu chamo de teoria da prosperidade. Já ouviu falar disso? É uma praga isso, né? Uma praga, porque ela diz que se você só é abençoado se você tiver. Se você não tem, você não é abençoado. Se tem passando algum problema financeiro, alguma coisa está acontecendo na sua vida. Isso é uma teoria terrível. Se fosse assim, Jó estaria roubado, né? Perdeu tudo e Deus não teria abençoado ele. Mas, por outro lado, essa teoria da prosperidade, ela também tira das nossas igrejas de falar sobre prosperidade, de que o povo de Deus pode ser próspero, que o povo de Deus pode ser abençoado, o povo de Deus pode receber as bênçãos do Senhor, financeiramente, espiritualmente, porque a gente só fala de bênção espiritual, e Deus também pode abençoar de forma abundantemente a sua vida financeira. Você crê nisso? Eu creio. Por que a gente pensa que não vou pedir isso a Deus? Por que eu não vou insistir, bater para que a porta se abra sobre um emprego abençoado de engenheiro químico na minha vida? Não ouvi amém. Amém. Ah, bom. Por quê? Porque está terminando a faculdade, já terminou? Está terminando agora, né? Só falta a monografia. Deus não pode abrir uma porta de engenheira química para nossa irmã? Glória a Deus. A gente fala assim, não vou orar por isso não vou incomodar Deus com essas coisas. Gente, deixa eu perguntar aqui, ô Núdia, quando você estava naquela luta da sua enfermidade, você orou a Deus para ser curado? Orou, né? E nós também. Deus respondeu? Amém? Teve a notícia essa semana, né? Glória a Deus. Cadê a Fabiana? Fabiana, você orou, Fabiana? Encheu o saco de Deus, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós ficamos essa semana, acho que quase 1 hora no telefone, né? Batendo papo. Deu você e eu ainda, né? Quantos centímetros tinha o seu nódulo de câncer? 6 centímetros. Era 6 centímetros. Quanto está agora? Diminuiu significativamente, irmãos.
Sabe o que é isso? É ou não é mão de Deus? É ou não é mão de Deus na vida da Lúdia, né? E será também na vida da nossa irmã Andréia, amém? Amém? Glória a Deus, a gente crê nisso, irmãos. Isso é abundância de Deus, é semear, mas colher com abundância. E Deus também pode fazer isso na vida sua financeira, na sua saúde, na sua família. Bênção para você, eu creio nisso. A gente acha que Deus não pode. Sabe por que a gente limita o poder de Deus? A gente é limitado. Como nós somos limitados, a gente pega o poder de Deus também e coloca dentro da caixinha e fala assim: não, isso aqui Deus não vai fazer. E a gente acha que Deus não pode fazer. Tem outro também, ou só tem esse aí? Só esse, né? Então esse aí é o que vai ser para o Facebook, é isso? Já vai esse aí, hein? 8 horas já vai soltar lá. 8 horas, né? Já vai soltar no Facebook da igreja. Então eu vou te pedir para você reproduzir esse post no seu Facebook, por favor, tá bom? Para que a gente possa mostrar aos nossos amigos qual é o tema da nossa igreja para 2018. Também vou estar passando pelo zap dos grupos da igreja o que é utilizado para o WhatsApp. Você pode também compartilhar com seus amigos. Tá bom, pode deixar aí nessa aí, mas eu vou precisar que acenda da luz agora, porque eu, além de não enxergar bem, eu ainda tenho um outro problema. Eu tenho um cachorro em casa. Você fala assim: o que tem a ver o cachorro com você não enxergar bem, pastor? Tem a ver que meu cachorro estava com problema de vista. E aí ele achou que se ele comesse o meu óculos, resolveria o problema de vista dele, né? E ele resolveu comer o meu óculos. E aí quando eu cheguei ontem na varanda, estava ele se deliciando com meus óculos, né? E eu estou aqui vendo vocês tudo embaçado, e eu tenho que usar o óculos para poder ler. Então amanhã eu vou estar trocando a lente do óculos, mas hoje está assim. Tem hora que eu tiro para poder ver se eu consigo ver melhor, mas sem óculos eu não enxergo, com ele também não, então pronto, virou uma confusão. Deixa eu contar uma história para vocês de uma coisa que aconteceu uns anos atrás. Eu não era pastor dessa igreja, era pastor de uma outra igreja, e um dia chegou a notícia para mim, através da junta diaconal, de que tinha um membro da nossa igreja. Primeiro que ele começou a emagrecer muito, mas muito. E ele, um senhor de mais de 80 anos, e ele começou a emagrecer, e aquilo começou a me preocupar. E eu conversei com a junta diaconal, falei assim: gente, eu estou emagrecendo muito, será que ele está doente, está passando algum problema? Vamos procurar ver o que está acontecendo. E a junta diaconal foi lá, fez a visita e viu que estava tudo direitinho, mas ele não estava sentindo fome. E aí a gente procurou saber o que estava acontecendo. Ele não estava bem de saúde, e ele tinha 3 filhos, e os filhos não iam à casa desse senhor. Ele morava sozinho, com 80 e poucos anos. Imagina um senhor morando sozinho para fazer tudo, a comida, lavar roupa, essas coisas todas. E aquilo me deixou, mas assim, sabe quando você fica muito chateado com a situação? Foi o que aconteceu comigo. Fiquei muito chateado. E aí eu peguei o telefone dos filhos, e a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: vou ligar para eles e vou falar do que está acontecendo. Se eles brigarem comigo, o problema deles, mas eu vou fazer meu papel de pastor. E se eles falarem que não vão fazer nada, eu vou denunciá-los a questão do estatuto do idoso, de abandono do idoso. E eu liguei para o primeiro filho, mais velho, e eu conversei com ele, me apresentei, falei da minha preocupação e tudo, e da necessidade dos filhos apoiarem o pai, e é um senhor bonzinho, sabe, da igreja, aquele senhor que a gente cumprimenta, gente boa lá. E o filho ouviu, e ao final virou para ele e falou assim: ele é tão bonzinho, por que você não leva ele para sua casa? Eu falei: ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu vou levar o velho para casa? Não. Eu falei assim: não, meu irmão, estou falando para você sobre a questão da necessidade, você é filho. E aí, aquele homem vomitou para mim tudo o que aquele senhor tinha feito a vida toda.
Abandonou o pai, abandonou os filhos, abandonou a mulher, deixou passar fome, não dava nada, fez isso, fez aquilo. Olha, ele diz, como é que tá? Desfiou o rosário, né? Que a gente fala no interesse, falou do rosário todo, falou tudo que aquele homem fez durante a vida toda. Eu fiquei estarrecido, porque aquele não era o homem que eu conhecia na igreja. Está entendendo? Aí ele virou para mim e falou assim: o senhor está com dúvida do que eu estou falando? Liga para os meus outros irmãos. Eu falei: vou ligar. E liguei. Irmão, cada um que eu ligava, o negócio piorava em vez de melhorar. O troço piorava. A história era cada um pior do que a outra. E o último, caçula, virou para mim e falou assim: ele deixou minha mãe morrer à língua. Sem nada, sem nem remédio a minha mãe tinha direito, porque ele não dava. Eu falei: então sobrou para mim agora, né? Eu vou ter que resolver um negócio que o senhor não quer. E aí nós fizemos uma ação na igreja e pronto, resolvemos a situação. Passou uns meses, aquele homem ficou doente e ele veio a falecer. E eu fui ao sepultamento. E vocês sabem por que aquele homem teve um sepultamento? Porque ele pagava o plano funerário dele. E aí ele teve um sepultamento digno. Mas sabe qual foi a grande dificuldade? Gente para carregar o caixão, porque nem os filhos apareceram no sepultamento. Gente para carregar o caixão. Tinha que eu, e tinha umas irmãs, e tinha um presbítero, e tinha um diácono. Só tinha 3 homens. E como é que a gente fazia? As mulheres não conseguiam carregar o caixão. Nós tivemos que dar dinheiro a um rapaz para poder ajudar, porque eu também não podia pegar o peso. Nós tivemos que pagar para alguém ajudar a carregar o caixão para levar ele para a sepultura. Eu fico imaginando que história triste de vida, que final de vida triste. E essa semana eu ouvindo um vídeo, não quero que me chamem de ecumênico, por favor, por isso eu não vou colocar o vídeo, mas eu vou dizer quem era o vídeo, do padre Fábio de Mello. E ele tem um momento que ele fala uma coisa que me chamou a atenção, uma história que ele conta. E ele fala do momento da velhice. Quando a gente, vocês viram esse vídeo? Muito interessante, né? Ele fala da velhice, de envelhecer. E ele fala da necessidade da gente amar pelo que a pessoa é, e não pelo que ela pode fazer ou pelo que ela tem para nos dar. Não é isso? Vocês viram? Quem viu o vídeo aí? Muito lindo o vídeo, né? E a necessidade, que coisa linda, é quando a gente envelhece tendo alguém que possa nos colocar no sol. E aí eu lembrei da Heloína, eu falei assim: olha, daqui a um tempo está né? Levando para o sol, tomar o sol, né? Mas a coisa melhor que tem é quem nos tira do sol, né? Porque já pensou, se esquece do sol, o que acontece? Já imaginou seu caso? Se esquece o celular, deixa ele tomando um solzinho, cai esse temporal, pronto, né? Não, o senhor ainda vai engateando, mas eu, quando estiver velho, eu não vou nem saber se eu estou engateando. Coisa linda é ter alguém para colocar no sol, mais lindo ainda é ter alguém para tirar do sol, porque se importou com aquela pessoa, que amou aquela pessoa. E a minha pergunta é: o que nós temos semeado, irmãos? Qual tipo de semente que nós temos colocado nesse mundo? Muitas vezes a gente acha que a semente, ela só é... quando a gente fala plantando a semente, colhendo em abundância, logo a gente pensa em quê? Do Evangelho, né? Vamos plantar, vamos semear o Evangelho também. Porque eu coloquei ali que tipo de semente é? Não, é a semente. Plantando a semente. Pode ser o Evangelho, quando a gente sai para evangelizar. Pode ser o amor entre nós. Pode ser o perdão. Pode ser o companheirismo. Pode ser a ajuda ao próximo. A semente a gente está plantando. E a gente vai colher em abundância. Você quer ver? Quando a pessoa diz assim: eu preciso de dinheiro, mas não quer trabalhar, ele está plantando? Ele está querendo
só colher, né? Ele só está querendo colher, e não está querendo. A Bíblia diz que quando aquelas pessoas ficam olhando para o templo, lá em Provérbios, né? Ele diz assim: hoje vai chover, não vou sair, não vou fazer. Isto é não plantar. E esse homem, o que ele plantou durante a vida dele? Esse senhor, ele plantou amargura, ele plantou corações duros, e no final o que ele colheu? Solidão. Tem muita gente, infelizmente, está plantando durante a vida esse tipo de coisa, e no final da vida irá colher solidão, tristeza, lágrimas. Muitas vezes a gente pensa que isso não é verdade, mas é a lei da semeadura, é a lei de você semear. Se você não for liberal nas suas coisas, você não receberá, não existe como. Outro dia um irmão desta igreja me procurou e falou o seguinte: pastor, eu estou muito triste. Eu falei: por que, meu irmão? Ele falou: porque eu estou dando meu dízimo. Eu dei um susto, eu falei assim: mas por que você está triste que está dando dízimo? Ele falou para mim: porque eu só posso dar meu dízimo, pastor. Eu não estou podendo fazer mais nada pela minha igreja. E sabe o que ele disse? Ele falou assim: olha, o dízimo, nada mais, nada menos do que a minha obrigação em dar. O resto tem que ser liberalidade do meu coração. Eu não estou conseguindo fazer isso porque eu estou muito apertado financeiramente. E eu falei para ele: calma o seu coração. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a intenção do seu coração, porque ele estava falando sobre a questão da sementeira. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, no versículo do 6 ao 9. Gálatas 6, capítulo 6, do 6 ao 9. Amém? Gálatas 6, do 6 ao 9, diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. A lei da semeadura e da colheita, ela rege tudo que a gente faz em nossa vida. Tudo. Não é só... Porque quando a gente fala em semeadura, a gente logo imagina pregar o Evangelho, ou então a gente joga para o outro lado. A gente joga em entregar o dízimo e a oferta e receber em dobro, triplo e essas coisas todas. Deixa eu te dizer uma coisa: se você dá o seu dízimo e a sua oferta contando e esperando e fazendo uma troca com Deus, eu vou dar 100 porque Deus vai me dar 300, pare de dar porque está errado. Não é essa a intenção, não é assim, isso está errado. Se você faz o bem para aparecer, pare de fazer porque não vai dar em nada. É como diz lá Coríntios capítulo 13, é como o símbolo que retire, é como bater no sino, faz barulho e acabou o som. O conceito bíblico de semear e colher, ele se refere às consequências dos nossos atos. Porque Provérbios diz assim: o que semear a perversidade colherá males, e o que semeia justiça recebe galardão seguro. É interessante que a lei da semeadura e da colheita, ela passa pelo caminho
do que eu estou semeando. Quem aqui já plantou alface? Aquela sementinha que a gente compra, né? A gente compra, lindo, quando o alface começa a nascer, o que a gente precisa fazer? Ele começa a nascer tudo junto, né? Aí a gente precisa pegar e fazer o quê, Rodolfo? Separar, né? E plantar. Eu ensinei eles a plantar desde novinho. Então eles sabem, a gente tem que jogar a semente, nasce tudo junto, depois pega, separa e vai plantando pezinho por pezinho, para que esses alfaces cresçam. Porque se crescer tudo junto, sabe o que vai acontecer? Eles se matam, um mata o outro, porque a raiz vai matar uma outra. Agora, você já plantou alface e colheu abóbora? A gente planta alface, a gente colhe alface. A gente planta abóbora, a gente colhe abóbora. A questão toda é que nós não estamos nem semeando, que dirá querer colher outra coisa. Então a questão da semeadura é justamente essa. O primeiro ensinamento desse texto é que somente colhe quem planta. Olha o versículo 6. No capítulo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Aquele que o instruiu. Faça, presta atenção nessa frase aí. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Deixa eu dizer uma coisa. A primeira regra da semeadura e da colheita ensina que somente quem planta é que colhe. Aí você fala, não, mas tem aquele que planta, que não planta, mas colhe. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Um plantou, o outro regou, o outro colheu, mas quem dá o crescimento é quem? É Deus. Mas nós não estamos falando aqui da plantação só do evangelho, a gente está falando da plantação de tudo da nossa vida. O marido que não planta amor no casamento, sabe quem vai colher? Coração amargurado da esposa. A esposa que é ranheta em casa, chata, e que não planta paciência e amor para o seu marido, sabe o que vai acontecer com ela? Vai colher também ranhetice. O problema é que a gente quer plantar algumas coisas e a gente quer colher outras. A gente quer plantar ranhetices e quer colher amor. A gente quer plantar coisas ruins e quer colher coisas boas. A gente quer plantar giló e colher morango. Mas não é essa a realidade. Somente colhe quem planta. Quem deixa de semear por causa das situações adversas, ele vai aumentar a sua dificuldade. Em Eclesiastes, capítulo 11, diz assim: quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Ah, eu não vou semear esse ano, porque esse ano não vou fazer isso. Ah, não vou pregar o evangelho, não vou sair lá para Nova Iguaçu de madrugada para levar comida para aquelas pessoas que são mó cheirosas, porque eles não vão se converter, eles não vão vir para a igreja. Sabe o que você está fazendo, meu irmão? Você não está plantando nada. Quem planta vai colher. Uma igreja que planta, ela vai colher, porque uma semente está sendo lançada lá longe. Ela pode germinar onde? Aqui, para a glória de Deus. Eu creio nisso. Ninguém pode dizer que não planta por falta de semente, pois quem provê a semente é Deus. Existem pessoas que olham e ficam pensando assim: não, Deus não vai me abençoar. Deus não vai me abençoar. Eu até estava pensando ali, tio, acho que vou até lançar um desafio de fazer, e o pessoal do louvor que gosta de fazer música aí, né? Vocês não fazem uma música de avivamento sobre o sol, tipo assim: resplandeça o sol, Senhor, sobre nós. Eu vou entrar de férias amanhã, vocês estão cantando para pedir chuva. Aí faz chuva, faz um mês todo de chuva, no período que eu estou de férias, tem cara de casa. Não tem não, está chovendo não. Então ora para ter sol. Estou falando isso, sabe por quê? Porque a gente, por exemplo, está chovendo,
Ah, então eu não vou plantar, porque está chovendo. Ah, está fazendo sol, eu não vou plantar, porque está fazendo sol. Ah, eu não vou fazer, eu não vou para o evangelismo, porque se eu for para o evangelismo, não vai se converter ninguém. E aí? Você sabe quem não faz nada, sabe para que serve? Para morrer. Você quer morrer? Ninguém quer, né? Ninguém quer morrer. Mas sabe o que acontece? Quando a gente vê, né, Lúdia? Quando a gente vê, Fabiana, a porta estreitinha, a gente valoriza tanto tudo que a gente tem, não é? Só quem passou pelo que vocês passaram, pelo que eu já passei, sabe quanto é valorizar a vida. É agarrar, é falar assim: Senhor, eu vou lutar, eu vou estar aqui, eu vou buscar o Senhor, o seu carro já passou. A gente busca e fala assim: eu vou continuar plantando, porque eu vou colher no nome de Jesus, eu sei que vou colher. A Bíblia diz no Salmo 126, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. A palavra nos ensina que a gente deve, pela manhã, diz assim Eclesiastes capítulo 11, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente boas. No tempo bíblico, o fato de não colher era maldição. E a minha pergunta é: o que nós temos semeado? O que você tem colhido na sua vida? Que tipo de colheita você tem tido? Qual tem sido a colheita da sua vida? Que você tem plantado? E a gente muitas vezes fica naquela ideia: eu não sei, eu não tenho plantado nada. Não tem plantado por quê? Semente existe, mas não tem plantado por quê? Porque não quer? Ou porque ainda não acordou para isso? Dona Cris, a senhora que vem lá do interior igual eu, uma terra maravilhosa lá das Minas Gerais, naquela região nossa lá tem muita plantação, né? Plantação de café, muita plantação. E muita horta. Geralmente toda casa que a gente vai tem uma horta, nem sei lá no finalzinho do quintal tem uma hortinha lá. A gente pode plantar meio-dia na hora do sol quente? Não. Tem que ser de manhã. Sabe por quê? Porque se você plantar meio-dia, sabe o que vai acontecer? A terra está quente demais e o sol vai acabar cozinhando a semente. E a semente ela não vai morrer, ela simplesmente vai cozinhar e vai apodrecer, e ali acabou. O texto diz que a gente tem que plantar. Segundo ensinamento, você primeiro só colhe quem planta. O segundo, você só colhe o que foi plantado. Olha o que diz aí o versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Você só colhe o que você plantou. Segunda regra da semeadura ensina que a gente vai colher aquilo que nós semeamos. Quem planta cereal, ele vai colher o quê? Cereal. Quem planta frutas, vai colher frutas. E assim por diante. Tudo que a gente planta será colhido. Isso é um conceito, esse conceito ele é sério, mas ele é baseado na justiça de Deus. Lá em Jó diz assim: os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam o mesmo. Você já viu? Nós temos a... Como é que é o nome da casa de recuperação, Jorge? Lá a gente tem
Porta estreita. Vocês já viram? Quem já viu asilo aqui? Asilo, casa de repouso, né? Já viram? Geralmente a pessoa vai para casa de repouso já idosa, né? Não tem família, ou então é difícil para os filhos cuidarem, então lá está bem cuidado, está sendo guardado lá. Geralmente você vai numa casa de idoso, lá tem muitas pessoas idosas ali. A minha mãe vai fazer 91 anos. Até coloquei uma foto dela há poucos dias no Facebook, né? 90 anos de pura alegria. Que é aquilo ali, aquele sorriso que vocês viram na foto, é assim. Ela pode estar sentindo dor, acabada, mas ela está sorrindo. E quem aqui já foi ou já presenciou um velório de um traficante de drogas com 80 e poucos anos que morreu de doenças naturais? Alguém já ouviu? Já? Não? Interessante, né? Você já viu um enterro de um assaltante? Quanto mais aquele que em prática disso, morrer de velhice? Já viu? Como é que eles morrem? Assassinados, some o corpo. Será por quê? Será que o mundo é tão ruim assim, ou porque eles estão plantando coisas ruins? E estão colhendo na sua própria vida as coisas ruins que eles plantaram? Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque nós colhemos aquilo que a gente planta. A gente, quando semeia a palavra de Deus, a gente vai colher vidas para a glória de Deus. Quando a gente diz ali, os que com lágrimas semeiam, quantas lágrimas a gente derrama quando a gente está pregando o evangelho aí nas ruas? E para a glória de Deus, os feixes virão cheios. Quantas vezes você já teve que chorar por uma vida? Pessoa que está passando por um momento, chorar com aquela pessoa, ir lá visitar, estar com ela, chorar com a dor que ela está sentindo. A gente vai colher aquilo que a gente está plantando. Quem planta maldade, vai colher maldade. Quem planta falta de perdão, vai colher falta de perdão. Não é porque eu estou roubando praga em ninguém, não. Eu só estou falando o que a Bíblia diz. Que o que o homem semear, isso também ele vai colher. Meu bisavô, não, meu avô era um homem riquíssimo. Depois vai ter que apagar isso aí do vídeo, tá? Que vontade que eu tenho de pegar aquele velho das duas orelhas e puxar as orelhas e arrancar as orelhas dele. Ele era um homem muito rico, tinha muita terra, muito rico. Sabe o que ele deixou para mim? Nada. Sabe por quê? Perdeu tudo com cachaça, perdeu tudo bebendo e com outras coisas, não posso dizer aqui. E não foi com mulheres não, tá? Ele se envolveu com coisas ocultas que não devia ter se envolvido. E sabe o que ele colheu? Uma morte. Sabe com quantos anos? 49 anos. Serviu a quem não deveria servir e teve a sua vida ceifada, porque plantou errado, porque plantou achando que podia plantar qualquer coisa. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também ele colherá. Olha o que diz aí: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Terceiro ensinamento: a colheita ela é proporcional ao plantio. Versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se nós não desistirmos, se nós não pararmos, nós vamos continuar semeando, nós vamos continuar jogando sobre a terra. A quantidade de semente plantada vai determinar quanto será colhido. Lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, aí no 2 Coríntios capítulo 9,
No versículo 6 diz assim: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Jesus ele ensina o mesmo ensinamento, que a gente deve plantar, sabendo que embora não seja todas as sementes que germinam, mas aquelas que crescem, produzem a 30, 60 e 100 por um. Quando você planta um pé de manga, você planta um caroço, não é? E daquele caroço nasce um pé. E quantas mangas vão nascer desse único caroço? São muitas. Você planta um pé de abacate, vai nascer um pé de abacate, de um caroço de abacate, de uma fruta. Mas quantas frutas essa semente que foi plantada vai gerar? Milhares durante o tempo que aquele pé estiver vivo. Assim também é a sua vida. Você é uma semente de Deus nessa terra. Você foi plantado aqui para dar frutos. E não então só em frutos em termos de almas, não. É fruto em termos de amor, de bondade, de testemunho, de vida, de alegria, de contagiar outras pessoas. Eu conheço aqui a história da maioria desses irmãos que estão aqui. Se eu não disser de todos, eu conheço a história de cada um. E eu sei que há pessoas aqui que tinha tudo para ser amarga, triste, deprimida, chata, mas são pessoas alegres e felizes. Sabe por quê? Porque resolveram e assumiram falar: eu vou plantar o bem. E estão colhendo nessa vida o bem, amém? E você pode fazer isso. Você pode assumir essa postura. Eu vou ser uma semente de bênção por onde eu for. Esse ano de 2018 eu decido ser uma semente de bênção. Na minha casa, no meu trabalho, no meio da rua, na minha igreja, aonde eu estiver, eu vou ser bênção. E eu vou produzir, e vou produzir muito fruto para a glória de Deus. E Deus é quem aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça. 2 Coríntios 9, versículo 10. Quando a gente semeia, a gente deve confiar que quem dá o crescimento é quem? É Deus. O meu trabalho é semear. Quando a gente semeia o Evangelho, a gente sabe que, lembram aquele texto que saiu o semeador a semear, e uma semente caiu à beira do caminho, veio as aves e comeram, a outra caiu entre os espinhos e ele cresceu e a sufocaram, a outra caiu na pedra, mas não teve para onde crescer e morreu, vindo do sol a secou, e a outra caiu em terra boa. A semente era ruim? Não. Mas a terra aonde foi plantada era boa. O Evangelho, a gente vai semear. Vai ter aqueles que vão começar a crescer. E ele vai até crescer. Mas vai crescer dos espinhos, e aí os espinhos vão e sufocam. São os problemas da vida. São aqueles outros, são uma pedra, jogado na pedra, é rasa. E ele não vai frutificar. Mas eu creio que você, meu irmão, é terra boa, é semente lançada em terra boa. E você vai frutificar para a glória de Deus. Quando a gente semeia, a gente deve confiar nisso. A gente deve plantar o máximo possível para a gente colher uma colheita farta, sabendo que existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Não é isso que diz Eclesiastes capítulo 3? Plante o máximo que você puder. A lei da semeadura e da colheita nos ajuda a compreender muitas coisas em nossas vidas. E eu quero terminar esse sermão concluindo que a gente aprende que quem planta colhe aquilo que semeia, e proporcionalmente à quantidade que plantou. Você só colhe se plantar, o que plantar e quando plantar. Dessa vez estávamos eu e Eloína lá no hospital, lá em Carangola, com a minha tia Chiquita, né, que a gente estava com ela no hospital, e
minha tia tinha levado um tombo, nós precisávamos de ficar com ela no hospital, então nós começamos a definir quem ia ficar, e tinha uma senhora na nossa frente, e ela, aquela pessoa assim que você olha para ela, bem humilde mesmo, e começa a conversar com você, e ela fala assim, nós vai, nós foi, e eu falei assim, tadinha dela, né, tão pobrezinha. E a gente foi conversando com ela, e eu perguntei assim, a senhora está aqui, o que que houve? Vamos fazer uma cirurgia, não sei o quê. E, eu moro lá pro lado de Fervedouro, lá para aquela Fervedouro, depois Santa Borboleta, não sei para onde que é esse canto, mas tinha que andar uma distância enorme. E aí ela falou que o filho dela tinha um carrinho do ano, para andar nos 500 mil pés de cafés que ela tinha. Tadinha, tão pobrinha, né? Tão humilde. Mas a gente olha para aquela mulher, a gente fica pensando assim, será possível? Essa mulher tem de tudo. 500 mil pés de café. É troço pra caramba, irmão. Você logo faz o cálculo, né? É muito dinheiro. Mas aí você imagina, será que ela dormiu um dia e no outro dia ela acordou com 500 mil pés de café? Foi assim? Quantas madrugadas ela teve que acordar 3 horas da manhã para ir lá plantar um café, para limpar o café, com meneio de cobra, aquelas coisas todas? E teve que plantar. Você será abençoado, sim, mas se você plantar, se você não plantar, não espere. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. De Deus não se zomba, o que o homem plantar, isto também ele colherá. Se ele plantar o bem, ele vai colher o bem. Se ele plantar a bênção, ele vai colher bênção. Agora, se ele plantar discórdia, se ele plantar maldição, se ele plantar falta de amor, pode ter certeza que ele vai colher isso também. A gente fica assim, a gente é muito bonzinho, né? Deus é misericordioso. Deus é misericordioso sim, meus irmãos. Mas Deus, Ele é o quê? Fogo consumidor. Talvez nessa noite você viesse à casa de Deus querendo ouvir uma mensagem de conforto para o seu coração. Mas Deus nos deu essa palavra para nós acordarmos. Não só como igreja de Cristo, mas na nossa vida pessoal. Nos nossos relacionamentos, na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Não adianta você estar olhando só para o futuro e falando assim, Cada vez que nasce um bebê, e essa semana Deus foi abençoadíssimo com a vida do Rafael e da Thalita, né? Nasceu o Otávio, eu falei, nasceu o Otávio, e eu falei assim, nossa, mas que menino lindo. Aí eu falei, parece com você, mas ele pensou que eu estava chamando ele de bonito. Não é o menino que é bonito. Mas, posso falar uma coisa para você? Porque você é o primeiro, é o pai mais novo que tem no meio, né? Sua visão de mundo mudou a partir de agora. Ou não? É verdade. Quando você foi pai e mãe, sua visão não mudou? A gente olhou para aquele negocinho e falou assim, meu Deus, é meu. É meu e agora eu tenho que cuidar disso. É eu que vou ter que dar responsabilidade, tenho que ter responsabilidade sobre isso o resto da minha vida. E eu vou dizer uma coisa, Rafael, que minha mãe disse para mim quando esse menino lindo que parece comigo que está aí atrás que você nasceu. Quando o Rodolfo nasceu, minha mãe virou para mim e falou assim, meu filho, você nunca mais terá sossego na sua vida. Eu falei, pelo amor de Deus, mãe, que é isso? Você está falando que meu filho vai ser o quê? Ela falou, não, você nunca mais vai ter sossego. Mas ele é lindo como eu, claro, né? Ela falou, você nunca mais vai ter sossego. Sabe por quê? Pelo seguinte, irmãos, porque o filho nasce, a gente passa, enquanto está pequeno, a gente tem que cuidar. Mas depois que cresce, aí está casado.
assim, tem que passar um Luiz Maranhão, vai ficar longe de mim outra vez. Aí a gente fala assim, e agora? Quem vai cuidar dele lá? Deus cuida. E quem cuida da esposa dele? Deus cuida também. A gente não tem mais aquele sossego de ter. O dia, Cristina, o dia que a Thalita foi ter bebê, você deve ter ficado tranquilo em casa, né? Tipo assim, tô nem aí. É assim? Não é, irmãos. A gente fica preocupado, a gente fica pensando no filho, no neto, e como é que vai ser. E aí, quem tem bisneto aqui? Quem tem bisneto? Ninguém tem bisneto? Não, só tem. A gente não fica já preocupado com o bisneto? A gente fica pensando se dá uma dor de barriga, como é que é? Ah, meu Deus. É assim, irmãos. É para o resto da vida. Mas o que é isso? É plantar. A gente plantou. E a gente está colhendo. E filho é o que? Bênção, é a herança do Senhor. Você plantou. Você vai receber. Agora, eu te digo, você tem a escolha de escolher que tipo de semente você vai plantar na sua vida. Vai ser bênção? Você vai colher bênção. Vai ser maldição? Você vai colher maldição.